Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Opus. Sim, o segundo volume de Opus de Satoshi Kon. Cara, eu sei que até demorou um pouco pra sair essa resenha, mas eu finalmente resolvi dar uma lida nesse material aqui. E eu digo com toda certeza, esse daqui foi um dos melhores mangás assim mais mainstream que saíram esse ano. Esse mangá daqui ele é muito bom mesmo. A gente continua a história do exato ponto aonde ela parou no primeiro volume. Caso você não tenha visto, vai aparecer o... Na verdade, na tela final vai aparecer a resenha do primeiro volume, que aí você pode assistir. Mas eu vou dar uma breve explicação caso você tenha começado por este vídeo daqui. No primeiro volume de Opus, né, do Satoshi Kon, a gente tem um mundo ficcional criado por um autor, por um mangaka, e esse mangaka acaba acaba entrando dentro deste mundo que ele criou. Então imagina, o Masami Kurumada, que é o ator de Cavaleiro do Zodíaco, acaba entrando dentro do mundo dos Cavaleiros e encontrando e interagindo com Seiya, Shiryu, com o Ikki, obviamente que ele ia interagir. Ele ia ser amigo do Ikki, porque o Ikki é o mais foda que tem, sem clubismo. Então, é basicamente isso que acontece aqui na obra. Só que o tipo de obra que ele desenvolveu, ela está muito mais ligada o trabalho, a interação da psique humana e pessoas com poderes psíquicos e coisas do tipo. Isso eu estou tentando falar sem dar muito spoiler. Então, a viagem é justamente essa metalinguagem, né? É o autor do mangá entrando no mangá e a justa posição que ele coloca a partir do momento em que o cara que criou o mundo, ele é o deus daquele mundo. Logo, o mangaka, quando entra, ele basicamente é Deus. Só que aí você também vê a questão da ironia, né, do criador e quão sem poder ele fica em determinadas situações, porque no fim das contas, a partir do momento que você dá a vida a uma criatura, se você não for carrasco, você vai dar liberdade para ela. Então, a gente vê essa problemática de você ter uma criatura que tenta tomar o controle do criador e como é que isso interage. O mangá ele tem uma arte bem bonita, não vou dizer que é assim aquela coisa que me encheu os olhos, mas ela é bem feita, ela é bem trabalhada. Os enquadramentos, você percebe o detalhe que o Satoshi Kon quer passar para você, a escolha dele de enquadramentos é bem detalhada, é quase cinemático, afinal cinematográfico, desculpe, afinal, bom, o Satoshi Kon meio que trabalhou com isso, né? Caso você não saiba, ele meio que trabalhou não, né? Ele se tornou famoso por causa disso. Então a gente tem aqui a questão dos enquadramentos, como é que ele coloca cada um deles. Não preciso dar um exemplo específico porque você vai vendo tudo isso. Há também os momentos onde ele faz os enquadramentos e os fundos são totalmente brancos. Isso obviamente tem uma finalidade dentro da história. Conforme você vai lendo, você vai entendendo melhor. A parada interessante é que ele explorou um pouco mais no primeiro volume, e nesse aqui ele deu uma leve explorada, é a questão de quando os mangakas desenham o fundo, aquele fundo fica como se fosse um papelão, sabe? Então quando esse personagem que é o deus do mangá, o que é o mangaka, entra no mundo, ele começa a ver esses detalhes, né? Como é que eles são para as pessoas que são os personagens, para os personagens da história dele. É meio confuso a explicação, mas vai por mim que o mangá é muito bom. Então é isso, a gente continua do momento, tem aquela questão de meio viagem no tempo e como as viagens no tempo podem acabar ou não a linha temporal, como isso afeta, que vocês não podem encontrar com o seu eu do passado, blá blá blá, então aquela coisa que a gente já está acostumado a ver em viagem do tempo. Bom, basicamente essa é a história. Aí o que acontece? Esse mangá aqui, ele foi publicado em uma revista e essa revista faliu. Certo? Essa editora que publicava a revista faliu. Então o que aconteceu? O mangá ficou inacabado. E isso não só aconteceu com o Opus, como o mangá que o Opus se refere. Ou seja, a criação do autor, que eu já não lembro mais o nome do personagem. Então, o que acontece? Basicamente, o Opus por muito tempo ficou sem final. Porque o Satoshi Kon não terminou, porque a empresa faliu. E também porque ele começou a trabalhar como animador, como diretor de animação e acabou não dando continuidade. Isso pelo menos era o que a maioria das pessoas achavam. E aí a gente tem uma breve explicação mais pro final aqui, dizendo justamente isso, tá? Aqui nessa página a gente vai ter uma explicação dizendo, olha, o que aconteceu? Exatamente isso que eu estou contando para vocês. Só que tem um adendo, né? O Satoshi fez o final de Opus, só não chegou a publicar, mas você vê claramente, eles acharam esse rascunho, essa ideia de final, depois que ele veio a falecer.
E aí eles publicaram aqui. Então você vai ter partes que está basicamente só no lápis, mas você vê toda a intenção do autor e qual é o final que ele quis. Ela começa relativamente finalizado até chegar ao ponto que fica basicamente um esboço. Bem feito, muito bem trabalhado. Mesmo assim, o esboço dele é sensacional. Só para mostrar para vocês, ó. Chega ao ponto desse esboço aqui, que você vê que assim, basicamente só tem um detalhe que é o autor. E aí, né, os rascunhos não dá para falar muito nem mostrar muito, porque senão é spoiler. A ideia da metalinguagem foi muito bem aplicada aqui, é um material que pode servir de referência para quem... O que é metalinguagem? Eu não sei, isso daqui é um bom exemplo. A metalinguagem nada mais é do que quando um tipo de mídia usa a própria mídia para falar dela. Deu para entender? Então, tipo, um mangá tá usando um mangá para falar de mangá. Acho que deu para entender, né? Então é isso. Opus vale muito a pena. É um quadrinho muito fora da curva. Principalmente para quem gosta de mangá, não é aquele tipo mangá de porrada. Você tem momentos de porrada como se fosse um mangá padrão, mas ele não é. Tem muito subtexto. É um tipo de material que você vai tirar mais proveito caso você releia mais na frente, porque ele tem muito subtexto. E se você puder ler os dois de uma vez, melhor ainda, porque é pequeno, né? São só 2 volumes. Sei lá, vou botar aqui umas 170 páginas, 180. Então você lê 300 páginas de um mangá rapidinho, principalmente desse aqui. E recomendo a releitura de Opus. Espero que eu tenha mostrado o suficiente, porque andaram falando aí que você falou bem, me convenceu, mas eu não vi a arte e tal. Aí assim, eu até expliquei para uma dessas pessoas que eu tenho não mostrado a arte por causa daquela resenha da Panini de scans, né? Então, querendo ou não, a gente não pode mostrar o quadrinho, nada do interior dele, a gente não tem a permissão para reproduzir nenhuma parte desse quadrinho sem autorização dos autores ou seus representantes. Então eu tecnicamente só poderia mostrar isso daqui se a Panini me autorizasse, o que não acontece. Mas aí também tem a galera que diz que dá brecha legal. A partir do momento que você compra o quadrinho, ele se torna um bem seu e você pode expor um bem seu, né? Então vamos ver aí o que acontece. Então é isso, eu espero que eu tenha mostrado o suficiente, espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês assistam também as 2 resenhas, caso você chegou aqui de paraquedas e só viu a segunda. Assiste a primeira resenha e depois assiste essa segunda, que elas se complementam também. E na primeira eu explico mais algumas coisas sobre o mangá. Fica melhor, mais fácil e melhor de entender tudo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.